Estas eram as ruínas do Castelo de Leiria no final do século XIX. Sim, o castelo estava em ruínas há pouco mais de 100 anos. Foram séculos de abandono, foram as invasões francesas, enfim, aconteceu muita coisa e o castelo ficou assim. Parece que não, mas este vídeo vai acabar por falar da língua. As obras de recuperação só começaram depois da criação da Liga dos Amigos do Castelo de Leiria e de um projeto de um arquiteto suíço chamado Ernesto Corradi. Sim, Ernesto. Na altura era habitual traduzirmos os nomes próprios. As obras começaram em 1915 e prolongaram-se intermitentemente durante todo o século XX, e não só, aliás, ainda há muito poucos anos houve obras no Castelo de Leiria. O aspecto do castelo é agora este, não será certamente o castelo que Dom Dinis conheceu. Mas este não é caso único. Houve muitas obras de recuperação e remodelação de muitos monumentos por esse país fora, e não só no nosso país, noutros países também. Aquilo que vemos é, em muitos pontos, resultado de intervenções recentes e muito mais profundas do que as pessoas imaginam. Não é nada de extraordinário, ainda bem que não deixámos os monumentos em ruínas. O castelo que vemos agora é o resultado de toda a história, incluindo a história mais recente. E há que dizer que o Castelo de Leiria, para quem não conhece, vale bem a visita. Então o que é que isto tem a ver com a língua? Bem, não tem nada a ver diretamente, mas se pensarmos bem, também na língua o passado está mais distante do que parece. Vou dar dois exemplos. Quando lemos, por exemplo, uma obra antiga, como os Lusíadas, ou até as obras clássicas do século XIX, é possível que nos enganemos e pensemos que aquele é o texto com o aspecto que o autor conheceu. E, no entanto, raramente é assim. Se olharmos para as primeiras edições dos Lusíadas, vemos como as edições de agora têm uma grafia muito diferente das primeiras edições. Mesmo as obras do século XIX, aquelas obras que damos na escola, como os Maias, têm uma ortografia e a pontuação atualizada nas edições que os alunos leem. Mas há mais, e mais profundo. Para lá da grafia, as próprias palavras mudam com frequência de sentido. Vou dar apenas alguns exemplos, mas eles são muitos. Por exemplo, a palavra formidável. No primeiro dicionário da nossa língua, no século XVIII, o dicionário chamava-se Vocabulário e foi escrito por um padre francês, Blutot, é uma obra muito, muito interessante. A palavra formidável queria dizer coisa que se faz temer ou que se deve temer muito. Hoje já não é bem esse o sentido que damos à palavra. Se consultarmos a palavra cuidado nesse dicionário, ou cuidar, aliás, vamos ver que queria dizer pensar. A pessoa está a cuidar muito nas suas preocupações, está a cuidar naquilo que tem de fazer amanhã, era o sentido mais imediato dessa palavra. A palavra acidente mudou subtilmente. Queria dizer acontecimento, mas não necessariamente um acontecimento negativo. Queria dizer apenas algo que aconteceu. De certa maneira, aceder a um texto antigo da nossa própria língua até pode ser mais difícil do que aceder a um texto de uma língua distante. Porquê? Porque no caso da língua distante nós temos os tradutores a ajudar. No caso da nossa língua há uma parecença superficial das palavras que nos pode enganar bem mais do que imaginamos. É por isso que muitas edições de obras antigas têm notas. Reparem, a questão é que para lá da atualização gráfica seria preciso mudar as palavras para que elas tivessem o sentido que tinham na altura. Isso raramente se faz, pelo menos nas obras dos últimos séculos. Essas notas, no fundo, fazem a vez da tradução entre línguas diferentes. Isto não quer dizer que a língua antigamente fosse mais difícil, não é essa a questão. Se uma pessoa da época de Camões lesse por magia um texto da nossa própria época, também precisaria de muitas notas. Conclusão, o passado, seja os castelos que vemos ou as palavras que lemos, está mais distante do que parece. É por isso que o trabalho dos historiadores é tão difícil e, digo eu, tão importante e tão interessante.